Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol e hoje a gente vai falar sobre o naturalismo no Brasil. O naturalismo foi um movimento que teve início na Europa com a publicação do primeiro livro germinal, de Émile Zola. Naturalismo é um realismo exagerado e trabalha com a animalização do homem. O realismo criticava a burguesia, já no naturalismo o foco era a classe operária. Chegou ao Brasil no final do século XIX. Foi nessa época que, influenciados por escritores europeus, nossos escritores passaram a enxergar a literatura como um instrumento de denúncia social e não apenas como uma classe média para a elite brasileira. O naturalismo no Brasil surgiu em 1881 com a publicação do romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo, trazendo uma visão antirromântica e determinista da realidade do Brasil. Além dessa publicação, o autor também escreveu outros livros como... Pera lá, quem vai falar da minha história sou eu. Coloca o fundo aí, editor. Obrigado. Além de O Mulato, que traz como tema central o preconceito racial, eu também escrevi O Cortiço, que traz como tema central as características do estilo, como a zoomorfização e o determinismo. Agora que eu botei o normal, posso falar com um pouquinho mais de tranquilidade. É claro que tiveram outros autores brasileiros naturalistas, como Raul Pompeia, Júlio Ribeiro e Adolfo Caminha, que é considerado um dos maiores nomes da literatura naturalista brasileira. Sua obra que merece destaque é Animalista, de cunho regionalista. As suas obras citam temas como a violência, a perversão e a homossexualidade, como citada antes. O surgimento do naturalismo na Europa está relacionado à publicação de 1859 da Origem das Espécies, de Charles Darwin, que provocou uma revolução científica ao demonstrar que o ser humano e outras espécies em estado natural passam por um processo de adaptação e consequente evolução. O naturalismo brasileiro ocorreu no mesmo momento em que a monarquia entrava em decadência. Assim, os movimentos abolicionistas ganhavam notoriedade. Nessa época, o país já passava por grandes transformações e a sua capital ainda era, naquela época, o Rio de Janeiro. A segunda revolução industrial estava entrando em vigor, isto é, o capitalismo estava crescendo cada vez mais e a questão financeira vinha tendo sua ascensão. Em decorrência desses fatos, aumentava-se mais a mão de obra, o que significava mais maquinário e mais pessoas trabalhando. Dom Pedro II estava no seu segundo reinado, no final do Império. Além disso, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proporcionou a liberdade aos escravos. A abolição da escravatura foi um acontecimento muito importante para esse período. A partir desses fatos, notava-se uma sociedade que dava sinais de liberdade, onde agora o povo tem voz e se faz entender. É considerado um novo período, onde as pessoas procuravam ser libertas do passado. Com todos esses acontecimentos, os escritores naturalistas procuraram retratar com maior realidade o que está acontecendo. Eles tinham uma visão materialista, uma vez que a sociedade estava em ascensão. Também tinham uma visão objetiva, onde os temas eram retratados sem rodeios. Além disso, acreditavam que a ciência era a solução para todos os problemas do homem. Os naturalistas, eles eram considerados antirromânticos. Eles tratavam os temas de forma mais clara possível e sempre retratando a realidade, puxando para a realidade. A ideia deles era derrubar o romantismo daquela época. Eles queriam tratar os fatos que aconteciam da forma mais real possível e dizer o que estava acontecendo de errado naquela época. Falar sobre as injustiças, os problemas e, em geral, sobre o que acontecia naquela sociedade naquele devido momento. Foi isso sobre um pouquinho do naturalismo no Brasil. Espero que tenham gostado e obrigado por assistir.